Atenção porque vai começar a aula de Geografia. Boa tarde, turma. Aqui é o professor Bruno Viana. Vamos a mais uma aula de Geografia aqui pelo canal Eduque Mais SCPE. Se você não é inscrito ainda, vai lá, se inscreve no nosso canal. Agora a nossa aula será para os nonos anos, tá? Peguem seus materiais para anotações. Não esqueçam de informar aqui nos comentários nome completo, sua turma, sua escola. Espero que todos estejam bem, com saúde, né? Muita alegria. Vamos dar início à nossa aula. Mas antes do conteúdo da aula 2 de Geografia, vamos fazer uma breve correção da atividade da aula 1, né? A aula passada que vocês receberam aí. Então façam suas correções, tá? Primeira questão da atividade 1, da aula 1, diz assim, ó. O desenvolvimento industrial da Europa teve início com um importante fato histórico mundial. Qual? Então, na própria pergunta já está a resposta, gente. Desenvolvimento industrial. Então, com certeza seria a letra C, né? A Revolução Industrial, que acontece lá na Inglaterra no século XVIII. Então, esse é o principal fato, ok? Temos na segunda questão, ó. A Europa reúne um total de 50 países, sendo que 2 deles também fazem parte da Ásia, do outro continente, não é? Que países são esses? Então, de todos os continentes da Europa, 2 fazem parte de outro continente. Tem a alternativa A, a Rússia e a Turquia, tá? Marquem aí. Terceiro, a Europa possui o maior e mais dinâmico bloco econômico regional do planeta. Uma característica importante desse bloco é a adoção da moeda única entre a maioria dos países integrantes. Qual opção corresponde a esse bloco econômico? Tá? Então, a alternativa correta, a alternativa D, com certeza, a União Europeia, né? Um bloco composto por 27 países. Então, vamos lá. Quarta questão. Sobre os fatores relevantes na economia europeia, marque a opção que não apresenta característica desse avanço econômico. Então, a pergunta está pedindo aí, ó, a que não apresenta uma característica relevante lá da Europa. Então, com certeza, é a alternativa E, a Revolução Chinesa. Que a Revolução Chinesa acontece na Ásia, tá? Então, não tem nada a ver com a Europa. Quinta questão. A Europa foi centro de importantes acontecimentos históricos da humanidade. Das opções abaixo, qual não podemos associar? Então, a mesma coisa aí, ó. Não fez parte dos acontecimentos lá da Europa. A alternativa B, a independência do Brasil, tá? Então, mesmo que nós tenhamos sido colonizados por portugueses, por europeus, mas a independência do Brasil ocorre no Brasil, né? Que fica na América. Então, está feita a correção, vamos lá. Nosso objeto de conhecimento será corporações e organismos internacionais. O conteúdo da nossa aula, DIT, colonialismo, globalização, organização econômica e corporações. Lembrando que esse conteúdo vocês também encontram, né, resumidamente, no livro de vocês, a partir do capítulo 1. Tá? Vamos lá. O que é DIT? Primeiro, o que é DIT, né, professor? Essa sigla DIT diz Divisão Internacional do Trabalho. Então, é a Divisão Internacional do Trabalho. Mas o que é essa divisão? O que representa essa divisão? É a forma de como o mundo está dividido segundo as atividades econômicas. Divisão do planeta por tarefas, onde cada país tem uma função hierárquica de poder econômico. Assim como as pessoas, os países também têm sua divisão. Tem seu poder diferenciado, tem os países mais ricos, mais pobres, os industriais, os comerciais, e assim vai. Então, isso é uma hierarquia. O poder econômico é como essa imagem tá, é um jogo de quebra-cabeça. Cada país vai contribuir com uma peça, de alguma forma. Expansão da DIT. Ó, como é que a DIT se expandiu? Esse processo econômico se expande devido ao desenvolvimento do sistema capitalista de produção. O que é capitalismo, professor? Tá? Isso vocês viram, né? Nos anos anteriores. É o sistema econômico e social
baseado na liberdade econômica e na obtenção do lucro. Então é o sistema que vai propor a você um livre comércio. Você pode ser dono e proprietário do que você quiser comprar, só é você trabalhar e conseguir. E a finalidade do capitalismo é sempre o lucro. Não importa se seja pequeno o seu comércio ou se seja uma empresa grande. Sempre vai ser lucrar. Então a DIT vai ser uma evolução desse processo capitalista. Divisão das tarefas pelos países. De acordo com as tarefas, essa divisão acaba hierarquizando os países, gerando grandes desigualdades sociais e econômicas. Essa pirâmide aí, essa imagem aí, até cômica, ela é a pirâmide social das pessoas individuais. Mas podemos também colocar os países nessa pirâmide, né? Aí tem os emojis aí, A classe pobre sempre vai estar na base, sempre vai ser a base da pirâmide. Aí a classe média, né, de quem sobreviver, tem seu trabalho, a classe rica que está sorrindo e os muito ricos, milionários, que estão no topo da pirâmide social. Assim também é nos países, tá? Vai do mais pobre até os mais ricos, que estão na ponta da pirâmide. Eles que mandam, eles que têm o poder. Hierarquia econômica global. Vamos ver aqui alguma diferença de países ricos e países pobres. Nesse exemplo aí nós temos o país rico, o mais rico do mundo, né? Os Estados Unidos da América. Lembrem que essa sigla é o A, é Estados Unidos da América. Muita gente confunde com a Europa, viu? Não é, é Estados Unidos. Nós temos aí, a cidade de Nova York, o centro de Nova York, a Times Square, o centro comercial do mundo, lá também onde fica a Bolsa de Valores, é o coração econômico dos Estados Unidos, as lojas mais ricas, né, as mais famosas. Nessa mesma cidade, nós temos aí o Central Park, né, lá em Nova York. No meio de uma selva de pedra, nós temos uma floresta com mais de 3 quilômetros quadrados, lá em Nova York. Então, é uma cidade de poderio muito grande. Essa cidade é considerada uma cidade global, de tão importante que ela é economicamente, turística, né? Tem um papel fundamental no mundo, não só nos Estados Unidos. Olha aí a diferença agora para um país pobre. Aí é o país de Serra Leoa, que é um país da África Ocidental, tá? O país dos mais pobres do mundo. Há um IDH lá embaixo, um índice de desenvolvimento humano muito baixo, uma expectativa de vida muito baixa, né? País sem saneamento básico, país sem medicamentos, sem planos de saúde, sem assistência familiar, sem auxílios governamentais. Então, isso vai ser refletido na população. As feiras de lá, olha, os carros, né, muito atrasados ainda, comparado a outros países. Crianças sem nenhuma perspectiva, né, vivendo as suas casas sem saneamento, vivendo em verdadeiros lixões, tá? Isso serve de reflexão social. Às vezes a gente reclama que está ruim, que está isso, mas observe, vamos ter empatia. Olha a situação de outros que tem por aí no mundo, tá? E uma observação. Toda vez que se fala, um país pobre, a África é pobre, a África é isso. A África é um continente, viu, gente? Que tem 54 países. A África não é um país, é um continente. Na África tem país rico, tem cidade rica, tem lugares desenvolvidos? Tem, claro que tem, com certeza. Né? Mas na sua maioria nós temos aí um montante de países pobres, de lugares pobres. AIDS, outros vírus que assolam essas comunidades. Então, isso vai ser refletido como questões humanitárias e sociais. Fase da DIT. Qual o período? Surgimento do capitalismo no século XV até a primeira metade do século XX. Nesse período, o período marcado pelo colonialismo, é o período do século XV, né, até o século XX. O colonialismo, gente, é uma prática na qual um território exerce um domínio político, cultural ou religioso sobre um determinado povo e lugar. É um controle exercido por meio de uma potência externa
que deseja explorar, manter ou expandir seu território. Então é nessa época que vai surgir o capitalismo comercial, o mercantilismo, tá? O comércio no mundo vai crescer, as feiras livres, as grandes navegações. Não é à toa que o colonialismo ele vai partir dessas grandes navegações. Vamos ver 2 exemplos de colonialismo. Primeiro exemplo, o colonialismo no Brasil, lá no século XVI. Tá? Era colônia do Reino de Portugal, então toda a história do Brasil, o colonialismo europeu. O Brasil tem uma característica, foi uma colônia de exploração. Tá? Eles vieram para explorar. Então, nossos produtos, nossas riquezas foram levadas, foram exploradas. Tá? Então, isso é uma característica do colonialismo nessa época aqui no Brasil. Outro exemplo é o colonialismo nos Estados Unidos, também no século XVI. Diferente do Brasil, ó, a colônia inglesa, fixada na parte leste do território, aí já foram os ingleses que chegaram no território dos Estados Unidos e fundaram lá o conhecido como as 13 colônias, né, na parte leste do território americano. Depois já vinha a Revolução da Independência e toda essa história, tá? Mas qual a diferença do Brasil? A diferença é que lá nos Estados Unidos a colônia foi de povoamento, não foi de exploração. A riqueza ficou lá, eles vieram para ficar. Então, guerrilharam e conseguiram a independência. E toda a riqueza ficou lá. Por isso um país tão poderoso atualmente, porque foi de povoamento, não foi de exploração. Nesse período, é possível dividir os países em 2 grupos distintos. As metrópoles, que eram as detentoras de capitais. Capitais, gente, é dinheiro, tá? Capital é relativa à geografia. Nós temos a capital em dinheiro, tá? Detentoras de dinheiro. Produção manufatureiras. Era a produção manufatureira. O que é isso? Ó? Produtos que eles transformavam lá a matéria-prima em outros produtos para vender. Então esse produto é chamado de manufatura. E as grandes embarcações, ó, nesse período das grandes navegações, vai também ter um desenvolvimento urbano muito grande, as cidades vão crescer. Isso na metrópole, tá? A colônia é o outro grupo. A colônia era o quê? Eram as fornecedoras de matéria-prima, mão de obra barata ou escrava, tá? Alimentos e minérios. Era para isso que as colônias serviam. Fornecer a primeira matéria da natureza, mão de obra barata, às vezes índio ou negros, os escravos, e produzir alimentos e retirada de minérios. Esse processo ficou chamado de pacto colonial. Olha aí a imagem. A colônia envia a matéria-prima para a metrópole e a metrópole devolve os produtos manufaturados. Pega a matéria-prima, transforma em um produto, depois vende a própria colônia, né? E aí vai ter o pacto colonial. Com o tempo, ó, os conceitos de metrópoles e colônias ficaram defasados, foram substituídos. Então não se usa mais metrópoles, nem se usa mais colônia. Agora vai ser usado os termos países desenvolvidos como explorador e países subdesenvolvidos como explorados, tá? Só vai mudar o nome. Desenvolvido e subdesenvolvido. Ainda hoje é assim. Segunda metade do século XX, ó, após 1950. Agora já chegamos no século XX. Ó. A nova divisão, agora com 3 grupos. Primeiro grupo, os dos países desenvolvidos continuam, detentores do dinheiro, do capital, tecnologia avançada, industrialização. Então esse é o primeiro grupo de países desenvolvidos. Temos como exemplo aí o Japão. Ó. O Japão é um país extremamente desenvolvido. Lembrando que em 1945 o Japão foi devastado na Segunda Guerra Mundial pelas bombas atômicas, né? Boa parte dele. E ele consegue se reinventar e se tornar um grande polo industrial e tecnológico do mundo. O segundo grupo é dos países subdesenvolvidos. Sub, gente, é abaixo. Abaixo do desenvolvimento. É uma economia primária, ou seja, de produção de matéria-prima, fornecedores de matéria-prima, tá? Mão de obra barata. A Nigéria, um país
da África Ocidental, e ainda é um país subdesenvolvido, muito populoso, né? Mas ainda pobre, tá aí na imagem. E o terceiro grupo é um novo grupo chamado emergentes. O que é isso? Emergentes é que eles estão emergindo da pobreza, saindo do subdesenvolvimento e entrando para o desenvolvimento, ou seja, a industrialização chegou, conseguiram se industrializar. Então o mercado consumidor vai crescer, e muito, tá? Tem nesses países mão de obra barata, porém diversificada, vai surgir vários tipos de profissões diferentes, né? Incentivos fiscais e acessíveis nesses lugares, ou seja, o governo vai dar incentivos de impostos e tudo mais para que as indústrias cheguem e se estabeleçam nesses lugares. E elas vão começar a se instalar porque tem incentivo. A mão de obra vem desse país e eles vão começar a trabalhar, a ganhar dinheiro, e esse dinheiro vai girar, tá? Leis ambientais flexíveis. Tem países que têm leis ambientais mais rígidas, outras flexíveis. Então, se ele pode desmatar, retirar madeira, minerar, então tudo isso são leis flexíveis. Vai fazer esses grupos de países emergentes crescerem muito mais. Um exemplo é o Brasil. O Brasil é um país emergente, tá? Ele saiu do subdesenvolvimento, é um país muito rico. Então ele está chegando ao desenvolvimento. Nós temos aí nessa imagem, vocês vão conhecer, é o polo industrial aqui de Caruaru, a nossa cidade vizinha. Ali teve incentivo fiscal. Então imagine a quantidade de mão de obra que tem aí nesse polo industrial. Aqui vizinho a nós, ó, a cidade de Caruaru, que é conhecida pelo comércio, mas também está se tornando um grande polo industrial, ok? Então, isso são fatores de países emergentes. Organizações econômicas e corporações. Ó. Características. Quais as características dessas corporações? Primeiro, o encurtamento das distâncias. O mundo encurtou, não é? Não que ele tenha diminuído, mas a velocidade que as coisas chegam de um lugar para outro, com certeza encurtou essas distâncias. O mundo se tornou mais próximo, tá? A integração de países e culturas. Hoje nós temos aí, ó, o principal meio, né, de encurtamento de distância é a internet. E essa aula está sendo transmitida por via desse recurso. Então, integrou, deixou o mundo mais próximo. Mesmo distantes, nós estamos próximos. Fluxos de mercadorias, serviços e dinheiro, né, e capitais. Esse processo é chamado de mundialização, internacionalização e ou mais conhecido, né, que é a famosa globalização. Tudo isso vai formar a globalização. Empresas transnacionais. Olha o que é isso, professor. Vamos ver o que é isso. Ó. Definição. Multinacionais ou transnacionais são empresas com atividades que se realizam entre diferentes nações. Apesar das empresas internacionais atuarem em vários países, elas possuem uma sede no seu país de origem. Então, é uma empresa que tem seu país de origem, mas com sede em vários países pelo mundo. Temos dois exemplos aí, ó, que todos conhecemos, não é? O McDonald's e a Coca-Cola, duas marcas famosíssimas no mundo. São empresas dos Estados Unidos, mas com sede em vários países do mundo. A Coca-Cola deve estar presente em todos, né? Tão famosa que é. Quais as características dessas transnacionais? Ó? Primeiro, elas têm filiais em todo o planeta. Vamos ver as características dessas transnacionais. Ó. Primeiro, elas vão ter filiais em todo o planeta, ou em quase todo o planeta, né? Esse processo é denominado internacionalização do capital e da produção. Ou seja, eu transfiro o meu capital para outros países e com certeza eu vou produzir mais, tá? Qual a finalidade dessas filiais? Qual a finalidade? Primeiro, buscar arrecadação e capital. Primeiro, né, arrecadar mais e ganhar mais. Esse é o fundamento do capitalismo. Ou ampliação da produção. Eles têm que produzir
lugares que são acessíveis, que tem mais população. Então eles vão produzir mais, tá? Gerar emprego, com certeza, quanto mais filiais abrem, mais empregos vão ser gerados. E expandir a marca, tá? A marca, imagine, gente, quanto vale cada logomarca dessa. A gente pensa às vezes que é só para promoção, mas essa marca, ela vale muito, né? Milhões, algumas empresas valem bilhões, tá? Só essa marcazinha aí, ó. E vender franquias, que é o quê? Você vai comprar uma franquia de uma transnacional, você paga uma taxa à sede, à empresa, e fica com o restante do lucro. Mas você só pode vender daquela marca, né? Isso acontece muito, né? A McDonald's, a Burger King e outras que a gente vê por aí. Fluxos de mercadorias nas organizações econômicas, ó, fluxos de mercadorias. Primeiro, a produção em massa. A escala é global. Vão produzir muito, né? Escala global. Olha aí a imagem da indústria da Coca-Cola. Imagine quantos milhões e milhões de produtos a Coca-Cola fabrica por dia, tá? Então, essa é uma produção em massa. Outro fator é a mobilidade na distribuição, ó, mobilidade. Ferrovias, rodovias, aerovias e hidrovias. Tá aí, ó, a imagem. Os barcos cargueiros na hidrovia, né, na água, os aviões na aerovia, os trens na ferrovia e os caminhões nas rodovias, tá? E aí as distribuidoras. Nessa imagem aí, as firmas mandam para a distribuidora e a distribuidora vai distribuir para os compradores, tá? Alta produção e mão de obra barata. Olha que legal. As empresas, as grandes transnacionais, têm sua sede. Mas a mão de obra, muitas vezes, não fica no seu país de origem. Elas transferem, elas levam o seu produto para países mais pobres, com mão de obra barata, que não vão cobrar incentivos, que não vão cobrar impostos, tá? Então, tudo isso as empresas globais fazem. Nós temos um exemplo aí, ó, nessa primeira imagem. Pessoas da Etiópia, lá na Etiópia, trabalhando, fazendo produtos para uma empresa transnacional a preço barato. Porque eles precisam de emprego, precisam de um trabalho. Então, independente do salário, eles vão querer. Então, eles vão produzir esses produtos e volta para a empresa de origem. Chega lá, ela vai colocar seu preço, né, nesse produto. Temos também aí, ó, algumas províncias da China, os trabalhadores na mão de obra barata, fazendo também esses produtos. Organizações econômicas privadas, tá? Privadas é porque tem um dono, gente. Alguém comprou, alguém fez, alguém fundou. Tem um dono, tá? Segmento. Montadoras automobilísticas. São empresas privadas, tem um dono, tá? Mas com sedes no seu país de origem e filiais em vários países. Um exemplo aí, ó, é a Ford, que é uma empresa dos Estados Unidos. Ela tem filiais em vários países. No Brasil tem filiais. Recentemente foi fechada uma fábrica da Ford lá em São Paulo, né? Mas tem outras por aí. Tem aí a produção, né? A produção, lembra também o Fordismo, a produção em massa, em esteira. Tudo isso é organizações do segmento montadoras. Outro segmento, roupas e produtos similares. Então, a Nike é um exemplo disso, ó. Essa marca Nike, quem não conhece, não é? Você vai comprar um sapato, uma roupa, tá lá, a Nike é uma marca das mais famosas. Ela tem sua sede, tá, lá nos Estados Unidos. Mas ela fabrica seus produtos em vários países. Por exemplo, no Vietnã, na China, em Bangladesh, países mais pobres, onde a mão de obra é barata. Então eles fazem esses produtos, pagam um salário baixíssimo a esses funcionários, tá? E esse produto volta para a origem, para sua sede, eles colocam lá sua marca e vão vender com preço altíssimo. É isso que acontece, o mundo é isso, ó. Fabrica-se a um preço barato, vende-se a um preço caro, só porque tem essa marca, ok? E esses produtos vão ser derivados, ó. Começa com sapatos, depois vem roupas, sandálias e assim vai. A marca vai expandir. O que vende é a marca, não é nem o tecido, é a marca. Outro segmento é a alimentação. A mais famosa rede de fast food do mundo é o McDonald's. Também lá nos Estados Unidos. Tem um filme que conta a história, né, da origem do McDonald's. Fome de Poder, quem puder assista. Vai contar como surgiu, né,
essa evolução, a venda de franquias, tá? Então qualquer shopping no mundo vai ter uma loja dessa, né, de McDonald's. Começa com o sanduíche e hoje eles vendem tudo, ó. Refrigerante, sorvete, só por conta da marca. Então isso são corporações transnacionais que transcendem seu país de origem e vão lucrar pelo mundo todo, tá? Aí as referências da nossa aula, da nossa pesquisa e por fim, querer não é poder, mas estudar é fazer acontecer, tá? Obrigado pela atenção, foi um prazer, espero ter contribuído com a nossa aula e até a próxima.